Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 17/8/2026. E hoje nós estamos no livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos dar sequência hoje ao verso de número 9, na presença do Senhor nosso Deus. Vamos dar sequência ao verso 8 e verso 9, ok? Que diz assim, ó. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Verso 9, diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Hoje nós vamos repetir um pouquinho o verso 8 e dando sequência ao que é o funcionamento da aplicação da sabedoria de Deus. Salomão vem dizendo do verso 1 até o verso de número 6 sobre para que serve a sabedoria de Deus, para que propósito ela foi enviada. Para sermos reis diante de Deus e para nos formar em qualquer que seja a área específica de desenvolvimento do indivíduo. A partir do verso 7, ela começa a falar sobre o que é a sabedoria diante de qualquer formação do indivíduo, qualquer desempenho do indivíduo, qualquer, em outras palavras, profissionalismo, área de talento, de dom. Como que funciona a sabedoria de Deus e para que ela serve? Ela é a primeira base de estrutura e alicerce para qualquer que seja o manuseio de áreas, empreendimentos e desenvolvimentos. Verso de número 8, então, começa a falar sobre como funciona essa aplicação. Deus quer que a gente busque a sabedoria e diz aqui: e ouça a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. No versículo anterior a esse que a gente estudou, nós vimos que a palavra está falando sobre nós sabermos administrar bem entre a razão e a emoção, né? Pai significa homem, a parte da razão. Mãe significa a parte da emoção. O indivíduo que recebe a sabedoria de Deus para administrar bem a razão e a emoção, ele está pronto para desempenhar diante de Deus um bom trabalho, uma boa obra e, consequentemente, um bom resultado diante de Deus. É uma que se observar, muito interessante, de que muitas vezes a emoção ela vai detectar, ela vai expressar a condição de como está a razão do indivíduo. A emoção ferida, machucada, a emoção maltratada, ela sem tratos, ela fala muito sobre o estado que está a razão, a condução da razão do indivíduo. Normalmente, uma razão bem saudável, com saúde, ela vai trazer para o indivíduo uma emoção saudável, com saúde também. Então, o ajuste da razão, além de eles ter a primeira prioridade, né, o primeiro lugar, a preferência, a prioridade é a razão, depois a emoção na vida, ela também conduz, a razão conduz a emoção de forma saudável. Se a emoção está doente, é porque alguma coisa na razão está mal considerada, ok? Agora, o versículo de Provérbios, como toda a Bíblia, ela também fala sobre literalmente pais e mães, né? O indivíduo entender que ele honra aqueles que deu vida, aqueles a quem ele foi cuidado, ele foi zelado, ele foi formado. Mas isso não diz que deva ser uma obediência cega. Porque nós sabemos que na vida há pais que não tiveram instrução nenhuma de exemplo para os seus filhos, ou que instruíram os seus filhos desde a base de fundamento num engano que eles mesmos tiveram de vida. Nem todo o pai está na instrução de vida, de razão em Deus correta. Nem toda a mãe está na instrução de exemplo de vida realmente de emoção correta para ser, diz aqui, seguida na sua doutrina e o pai na sua instrução. Se a instrução do pai está fora da direção de Deus, se a doutrina da mãe está fora da direção de Deus, está disfuncional,
com itens e maneiras e hábitos e exemplos destrutivos, este filho, ele não vai ser um fruto específico. Então, isso não está falando sobre a obediência cega, está falando mais sobre como conduzir a razão e a emoção. E claro, se você é um filho que tem um pai e uma mãe, honre seus pais, aquilo que eles estão instruindo, você veja a palavra, se não está fora da palavra, obedeça às instruções que seus pais te lembram a respeito das coisas de Deus. Tudo isso é válido diante de Deus. Porém, o que mais trata é que a sabedoria de Deus, quando ela começa a funcionar no indivíduo, ela vai entrar entre a razão e a emoção. O Novo Testamento vai dizer que a palavra ela vai entrar no espírito e na alma, ok? Ela vai começar a trabalhar dentro do ser humano, do ser interior, e ela vai começar a tratar com os mínimos detalhes que precisam ser tratados. E aí nós não podemos deixar a qualidade da instrução da razão e a qualidade da instrução seguir as maneiras da emoção correta diante de Deus, né? O bom tratamento externo, bom tratamento de uns para com os outros, segundo a vontade de Deus, ok? Verso 10, filho meu, verso 9 hoje, diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O quê? O direcionar a vida realmente nos princípios da instrução de teu pai, a boa instrução de consciência em Deus, e na doutrina de tua mãe, a boa condução das emoções. E esse treinamento da sabedoria de Deus, ele vai trazer para nós, diz aqui, diademas de graça para nossa cabeça. O que é isso? Diadema é como um ornamento que os reis tinham antigamente, né? Na cabeça, parecendo uma coroa. Da mesma forma, aqui nos diz que aquele que sabe conduzir bem suas emoções, primeiro suas razões, que a razão vem primeiro que a emoção, suas razões, depois suas emoções diante de Deus, nas escolhas de Deus, ele ganha para a sua vida diademas. Resultados começam a vir para ele por excelência, porque as definições dele são realmente como reis. E é esse o propósito de Provérbios, nos formar como reis. Então nós começamos a ter o diadema de reis diante de Deus espiritualmente, quando nós conduzimos e começamos a dominar o que é a nossa razão, primeiro no lugar da emoção, e depois cuidar bem da nossa emoção, conforme a sabedoria de Deus, que é o primeiro alicerce. Se a gente busca a sabedoria de Deus para todo conhecimento, incluso para dominar razão e emoção, então nós começamos a ter o diadema de reis. Fala sobre sermos diante de Deus colocados no propósito exato, e não só isso, mas também nós estarmos tendo definições claras na nossa mente e resultados de frutos que são como ornamentos na nossa cabeça, nas nossas definições, que vão trazer inúmeros outros resultados excelentes. E colares para o teu pescoço, que quer dizer o efeito da mulher, né? O enfeite da mulher, que significa qualidades das emoções bem desempenhadas, elas trazem resultados excelentes para a vida do indivíduo. Então, uma razão bem desempenhada para Deus é como um diadema diante do espírito de um homem, e uma emoção bem definida e bem organizada diante de Deus, segundo a razão de Deus, ela traz um grande efeito, um ornamento para a vida. Isso são resultados espirituais que refletem no nosso viver intelectual e emocional e também nosso viver externo de obras físicas, quando nós definimos as coisas primeiro na razão de Deus e depois consideramos as coisas emocionais com saúde, porque as nossas razões estão seguras e guardadas em Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.